E aí galera, beleza? Vou te ensinar nessa aula a somar valores provenientes de consultas no Firebase. Eu tenho uma coleção chamada Lista Estados, e nessa coleção eu tenho documentos que possuem campos com o nome do estado, por exemplo, Acre, a região na qual se encontra o estado, norte, e um valor aleatório, aqui 13. Para todos os estados do Brasil eu tenho essas informações. Aqui no Flutterflow eu tenho um drop-down com as regiões do Brasil. Quando eu seleciono uma região, ele traz os estados dessa região, e aqui embaixo ele exibe a soma, o somatório, que ele traz dessa coluna aqui, desse campo valor, ele soma aqui, ó, tá? Então isso aqui pode ser aplicado para absolutamente qualquer situação, tá? Não apenas para estados e regiões, mas para qualquer situação. Vamos aprender a fazer isso. Eu vou desfazer o que eu fiz para que a gente faça do zero. Eu vou iniciar colocando dentro dessa coluna um drop-down. Vou clicar aqui. Drop-down. Isso aqui vai ser bem rápido, tá? Porque não é o objetivo da aula. O objetivo da aula é a soma. Esse drop-down aqui eu vou preencher com as regiões que eu tenho. Eu já sei que são essas regiões aqui, escritas dessa forma. Então eu vou preencher aqui no drop-down. Então, norte, nordeste, centro, oeste, sul e sudeste. Vou programar para que o valor inicial do drop-down seja norte. Ou seja, ele já vai nascer com esse valor norte, tá? Ó, já apareceu ali. Beleza. Vou inserir aqui embaixo desse drop-down uma list view. Vou clicar sobre essa coluna, então. Vou clicar aqui, list view. Aqui está a nossa list view. Vou clicar sobre essa list view. Vou dar uma distanciada aqui de 8 pixels para não ficar grudado lá em cima. Vou pedir para que os elementos se espacem entre eles em 4 pixels, tanto no início quanto no fim da list view. Dentro dessa list view eu vou inserir uma linha. Porque nessa linha eu vou colocar um texto aqui na esquerda e um texto na direita. Então eu vou colocar um elemento de texto aqui, um outro elemento de texto aqui também. Então repare que eles estão grudados, vou clicar sobre a linha. Aqui embaixo eu vou clicar nessa opção, para que ele prenda dois elementos de textos nas extremidades. Ok. Vou clicar sobre esse elemento de texto e vou apenas aumentar um pouquinho o tamanho da fonte dele para 18. Esse daqui também, para 18. Perfeito. Agora, eu vou clicar sobre essa list view. Vou inserir nessa list view uma consulta. Então eu vou clicar aqui, ó, em Add Backend Carry. Uma consulta é uma coleção. A coleção chamada Lista Estados, que é essa coleção que eu tenho aqui, ó, tá? Lista Estados. Eu quero que ele traga uma lista de documentos e vou aplicar um filtro, onde a região deverá ser igual a o que está no dropdown. Então aqui vou widget state, dropdown, confirmar, confirmar, beleza. Nesse elemento de texto eu quero colocar o estado, então eu vou clicar aqui nesse valor dinâmico, lista estados document, campo estado. Aqui eu quero colocar o valor. Então eu vou clicar aqui, lista estados, valor. Ele vai perguntar se eu quero formatar o valor, não quero formatar, vou clicar em confirmar. Ok. Agora, isso aqui já vai retornar para mim, ele já deverá retornar para mim se eu atualizar. Vou atualizar aqui, ó, Instant Reloaded. Aqui já é outra coisa, tá? Ele vai refazer do zero. Ele já deverá retornar para mim a lista de estados lá do Firebase. Ok, então norte, aqui estados da região norte. Nordeste, região nordeste, e assim por diante. Ok, próximo passo é, eu quero colocar aqui embaixo agora uma outra linha. Então essa linha está fora da list view. Então na coluna vou inserir uma linha aqui, ó. Ok, vou clicar sobre essa linha, vou distanciar aí uns 4 pixels, 8 pixels de cima. Dentro dessa linha eu vou colocar dois elementos, esse elemento de texto. Ok.
Vou clicar sobre essa linha e vou prender os elementos nas extremidades também. Nesse primeiro elemento de texto, eu vou escrever, vou aumentar um pouquinho também aqui para 18, vou aumentar o negrito aqui para de 600, né, que é o peso, a gente chama de peso. Vou escrever soma aqui, soma total. E aqui é onde eu vou colocar a soma. Então, eu não tenho esse valor ainda. Vou apenas formatar 18 aqui, 1600. Agora que vem a jogada. Como que eu faço para somar os valores que vem da ListView, que vem do Firebase? Eu preciso, primeiramente, de uma função para isso. O Firebase não dispõe de uma função personalizada. O Firebase ele possui uma função, ele possui uma agregação aqui, ó, de contagem. Então eu posso contar quantos elementos, mas eu não quero contar, eu quero somar. É diferente. Então a gente vai criar uma função personalizada utilizando o Dart. Vou clicar aqui em Custom Code. Vou clicar em adicionar, você vai clicar em adicionar função, tá? Aqui ele já preparou para nós. Se você entende um pouco de Dart, você consegue programar, é fácil. Se você não entende, iremos utilizar o nosso amigo ChatGPT, tá? Na minha opinião, é uma das maiores invenções da internet da década. Vamos lá. Crie uma função em Dart, você tem que deixar bem claro tudo isso que está pedindo para ele, tá? Uma função em Dart que receba uma lista de números como argumento e retorne a soma desses números. Beleza. Ele vai criar para nós a função. Aqui está. Então essa é a função. Ele chamou a função de calcular soma. Ele recebe uma lista de números como argumento, que é a lista que ele chamou de números. Essa lista é do tipo inteiro. O que ele faz aqui? Ele declara uma variável chamada soma, que recebe o valor 0. Depois ele faz um loop de repetição, onde uma variável que ele chamou de número percorre todos os elementos da lista números. Na variável soma, que inicialmente é 0, ele vai atribuir o valor dela própria, adicionado com o valor do elemento número, que é cada elemento individual da lista de números. No final das contas, teremos a soma total. E ele retorna para nós a soma. Beleza? Isso é o que nós precisamos. Eu quero só observar se esse código está correto. Essa lista, eu acho que ela não pode ser nula. Digamos que o usuário passou como argumento uma lista zerada ou uma lista nula. Pode acontecer, o usuário pode fazer isso. Eu quero que ele faça uma correção. Arrume essa função para caso a lista for nula ou vazia, retornar 0. Então ele vai criar uma pequena atualização para a gente na função. Se o usuário passar essa lista vazia ou nula, então o valor da soma vai ser 0, tá? Agora sim, nossa função está pronta. Então como que eu faço isso aqui? A primeira coisa importante, vamos definir sempre o nome da função. Então vamos chamar a função calcular. Calcular. Lista. Beleza, então esse é o nome da função. O próximo passo, essa função ela retorna que tipo de valor? Ela retorna no final uma soma, um número. Então aqui você vai escolher a opção integer, que ela vai retornar um número inteiro. Esse valor que ela vai retornar é uma lista? Não, é um número só. Pode ser nulo? Não pode ser nulo, mas vamos deixar marcado aqui essa opção. Se eu desmarcar, eu estou deixando explícito que não pode ser nulo o resultado da função. Se eu desmarcar, estou deixando explícito. Por isso que que existe essa condição aqui. Mas tanto faz para esse caso, tá? Tanto faz. Eu vou deixar marcado. Argumentos da função. Quais são os argumentos que nós passamos para a função? Não é uma lista de números? Ok, o Dart ele já sugeriu
que o nome dessa lista seja números. Então, vamos repetir o código. Vamos escrever aqui, ó, números. Então, será passado como argumento uma lista de números. Se é uma lista de números, então aqui o tipo de dado é um número inteiro. Se for números decimais, double, beleza? É uma lista de números. É uma lista? É uma lista. Vou marcar aqui, então, que é uma lista. Pode ser nulo? Pode. Não tem problema. A gente sabe que não tem como ter uma lista nula aqui no Flutterflow. Agora, aqui dentro, eu coloco o código que o ChatGPT me retornou. Então, vamos copiar esse código. Copiar. Vamos colocar aqui dentro, Ctrl V. Ok, então aqui está a nossa função funcionando. Mais uma vez, vamos repetir o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma variável chamada, uma variável inteira, uma função que retorna um número inteiro. Aqui está o int. Esse interrogação indica que essa função pode ser nula, tá? É o que está marcado aqui. Se eu tirar o interrogação, desaparece, deixando explícito que ela não pode ser nula. Ok. O nome da função é calcular lista. Ela recebe como parâmetro uma lista de números inteiros chamada números. Ela verifica inicialmente se essa lista é nula, ou esse operador aqui, ó, essas duas barrinhas aqui, é um operador chamado ou se essa lista de números está vazia. Há uma diferença entre nulo e vazio, mas não vem ao caso explicar agora. Caso ela seja nula ou vazia, retornará zero. Prosseguindo, ele declara uma variável chamada soma, que é do tipo inteiro, inicialmente valendo zero. Esse loop de repetição for percorre todos os elementos dentro da lista. Para cada elemento, ele chamou de número. Dentro da lista chamada números. Eu poderia até mudar essa variável, esse valor aqui, ó, ao invés de número, por exemplo, elemento, tá? Que seria um elemento individual dentro da lista de números, para não confundir você. E aqui embaixo ele vai atribuir a variável soma o valor dela próprio, mais o elemento. O elemento. E no final ele retorna para nós uma soma. Vamos clicar em testar função. Vamos passar aqui para ele uma lista de números, 1, 5 e 8. E vou clicar em Run. Ele vai testar a função. Ok. 14. Então, 8, 9, 14. Então, a função está funcionando corretamente. Vamos clicar em checar erros e vamos clicar em salvar a função. Ele vai checar, não tem nenhum erro. Eu espero que não tenha nenhum erro. Ok, não tem nenhum erro. Aqui, como eu tenho outros códigos aqui, sempre que eu faço qualquer atualização, ele manda eu checar os erros também. Só clicar aqui que ele vai checar para nós esses erros. Então a função está pronta. Voltando para o nosso builder. Aqui está. Nesse elemento de texto, eu quero colocar o resultado da função. Então como que eu faço para colocar aqui o resultado da função? Vamos lá. Eu preciso, primeiramente, criar uma lista. Porque lembre-se que essa função que nós criamos agora, calcular lista, ela recebe como parâmetro uma lista de números. Então eu preciso ter essa lista de números para passar para a função somar. Então vamos criar essa lista de números aqui, ó, na nossa página. Vou clicar aqui na página, vou clicar aqui, ó, em State Management e vou criar uma variável chamada lista números, ok? Essa variável é do tipo inteira e ela é uma lista, importante, ó, lista. Então essa variável é uma lista de números. Confirmar. Maravilha. Aqui agora eu preciso exibir a soma desses números que estão nessa variável que eu acabei de criar. Então eu vou clicar sobre esse elemento, vou clicar aqui, ó. O valor que vai aparecer nesse elemento de texto, ele virá de uma Custom Functions. Vou clicar aqui. Nós criamos agora mesmo a função calcular lista. Então eu vou clicar sobre ela. Essa função calcular lista, ela recebe um parâmetro, que é uma lista de elementos, uma lista de números. Aonde está essa lista? Vamos clicar aqui. Essa lista está em uma variável que acabamos de criar. Está armazenada no elemento no state page, que é a variável lista números. Não quero formatar nada, confirmar.
confirmar. Então aqui ele deverá exibir a soma total que está nessa variável. Só que esta variável ainda não tem nada nela, não está preenchida. Como que eu preencho essa variável? Agora aqui, vamos lá, eu vou clicar sobre esse elemento drop-down e sempre que eu selecionar qualquer valor aqui, eu quero que faça uma consulta no Firebase e retorne para mim os mesmos dados que estão aqui. E aí eu quero que ele coloque esses dados em uma lista. Vamos fazer isso. Eu vou clicar aqui nesse elemento, vou clicar aqui ó, em ações, Open. Qual que é a ação que eu quero colocar aqui? Uma ação de consulta ao banco de dados. Vou clicar em adicionar ação, Firestore, Query Collection. Cara, depois que o Flutterflow colocou essa atualização aqui, ó, de fazer a consulta aqui na ação, isso aqui deu uma... Nossa, ajuda muito, muito, muito o nosso trabalho. Foi sensacional. Quando eu comecei a utilizar o Flutterflow, eu pensei, não é possível que não tenha essa opção. E eles colocaram. Mas beleza, não vamos devagar. Não vamos sair do foco. Eu quero buscar uma... Eu quero fazer uma consulta onde? Na coleção lista estados. Eu quero buscar uma lista de documentos e eu quero também aplicar um filtro. Um filtro cujo nome do campo, a região, deve ser igual ao que está no dropdown. Aqui está o widget state, dropdown. É a mesma coisa que tem na list view, tá? A mesma coisa. Isso aqui vai fazer a consulta e vai trazer para nós um resultado, uma consulta. Esse resultado a gente vai colocar aqui, ó, para sair aqui. Vou chamar essa variável de outLista. OutLista é o nome da variável que vai armazenar o resultado da consulta. O próximo passo, então, é eu colocar dentro daquela variável que eu criei, aquela lista, eu vou colocar dentro dela o resultado da consulta. Então, vou clicar aqui, State Management, que é justamente a variável que eu criei. Então, a variável está no PageState. Vou clicar aqui, aqui está a variável que eu criei, lista números. Qual que é o valor que eu quero colocar nessa lista de números? SetValue. O valor é o valor que acabou de sair aqui de cima. Então vou clicar aqui, Custom, aliás, Action Output, que é o que saiu daqui, OutLista. Só que essa OutLista é uma consulta lá no Firebase, e ela possui vários campos. Eu quero todos os campos, Map, List Items, quero todos os campos. Vou clicar aqui, quais campos eu quero. Aliás, não é todo Map List Items, não é todos os campos, desculpa, é todos os documentos, tá? Todos os documentos. Qual o campo que eu quero desses documentos? Get Document Property, eu quero o campo valor, ó, o valor. Então, o valor, o campo valor, aqui, ó, de todos esses documentos que retornou, será atribuído à minha variável, lista números que eu criei aqui, confirmar. Ok. Uma vez que eu já atualizei a minha variável lista números, então essa função já consegue calcular o total de valores. Vamos atualizar, vou clicar em New Session para recarregar. Pausar o vídeo. Beleza, acabou de recarregar. Repare que a soma total está zero. Por que a soma total está zero? Porque a nossa ação, ela só ocorre quando a gente clica aqui, lembra? Eu poderia colocar essa ação no ato de carregamento da página, mas não é o caso agora, né? O importante é a gente aprender a fazer a soma. Então, quando eu clico aqui e escolho o Nordeste, por exemplo, ele já traz a soma, tá? Não vou conferir, eu confio na função. Deixa eu pegar uma função, um estado que tem uma região com poucos estados, a região sul, por exemplo, ó. Vamos fazer a conta aqui. Eu já estou ficando velho, não vou fazer conta de cabeça. 26 com 20 mais 59, 105. Então, aparentemente, a nossa função está funcionando. Beleza? Então, digamos que você tem uma lista de drop-downs, onde você filtra primeiro um item, por exemplo, países. Depois você filtra continentes, depois países e estados, e aí você vai aplicando vários filtros e ele vai te trazendo a soma, ou categorias de produtos, tá? E independente do filtro que você vai fazer,
você vai colocar diretamente aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui você vai colocando os filtros, tá? Independente de quantos sejam. Não precisa colocar código nenhum. É só colocar os filtros aqui. Você vai ter o resultado da função saindo aqui. Isso aqui você coloca em uma variável, apenas o campo que te interessa, e aí você joga lá para a funçãozinha fazer o cálculo. Beleza, galera? Vou deixar disponível aqui embaixo para vocês esse código, para vocês copiarem. E não esquece de dar like, se inscrever no canal e comenta qualquer coisa aqui para eu saber se você está gostando ou não dos vídeos que eu tenho colocado aqui no YouTube. Forte abraço e até a próxima.